Ó, agora foi. Ó, não precisa nem ser tão forte assim, que eu falo muito alto. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, prazer mais uma vez estar aqui, viu? Ano passado eu não estive aqui e senti muita falta de estar aqui com vocês, assim. Acho que é o 6º ou 7º FDD que eu participo, que eu tenho oportunidade, sempre com palestras inéditas, pessoal, nunca repeti um tema. E é um prazer muito grande poder preparar um material para uma galera assim, é tão bacana, que de maneira geral trabalha com o Firebird. Quem aqui realmente trabalha com Firebird? Todo mundo? Galera, tem um pessoalzinho aí que não levantou a mão não, mas tamo junto, tá? Pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Se quiser pode até diminuir um pouquinho, que eu falo muito alto, ó, assim tá ótimo. Tá bom aí pra galera do fundão? Tá show? Tá show? Se não estiverem escutando, falem, tá bom? Pessoal, tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tanning. Eu vou começar o quanto antes, porque eu falo muito, vocês vão observar. Eu sempre estouro meus tempos, então vou tentar não estourar meus tempos. Eu tenho até as 10 horas para poder fazer essa apresentação para vocês. A gente vai falar sobre alguns conceitos, algumas boas práticas, algumas práticas que nem sempre são muito boas. Eu vou contar algumas histórias para vocês, mas se o objetivo é desempenho, às vezes a gente tem que desenvolver umas práticas não muito adequadas para a gente conseguir o desempenho. Não sei se é um interesse de vocês buscar desempenho na aplicação de vocês, mas primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, quando vocês querem desempenho, quando vocês querem atuar com desempenho, primeiro você tem que ter necessidade de ter desempenho. Se você tem uma aplicação que está rodando um relatório, por exemplo, em 6, 7 segundos, e esses 6, 7 segundos tá beleza para você, não fica buscando chifre em cabeça de cavalo, ok? Mas algumas dessas boas práticas vai ajudar vocês a não construírem a ferramenta certa. Eu dou consultoria a uma série de clientes aí. Você sabe qual que é o erro mais comum que eu vejo, pessoal, nos códigos fontes? Select asterisco. Alguém aqui usa ainda select asterisco? Pessoal, sejam honestos comigo. Quem usa select asterisco? Poucos. Pessoal, corram disso, pelo amor de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre plano de execução. Eu vou falar o que o select asterisco faz no desempenho da aplicação de vocês. Tá ok? Quem usa bind variables? Aqui. Quem sabe o que é bind variables? Então vocês vão, ó, já vou poder contribuir com vocês um pouquinho aqui. Show? Bom, pessoal, me apresentar. Meu nome é Marcelo Daibert. Eu moro hoje em Ubá, Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha em Minas. A cidade tem 115 mil habitantes. Convido vocês a me adicionarem nas minhas redes sociais para a gente poder trocar uma ideia sobre uma série de coisas, desenvolvimento de software, etc. Me graduei em sistemas, pós-graduação em ciência da computação, mestrado em engenharia de software, doutorado em ciência da educação, ou seja, doutorado eu saí completamente da área da computação. Continuo dando aula em curso superior, trabalho numa faculdade, mas hoje eu sou responsável acadêmico por uma faculdade que tem 15 cursos. Então, por isso que o doutorado eu fui para a área da educação. Mas continuo atuando em consultorias, diversas palestras que eu gosto de estar ministrando e na faculdade no curso de ciência da computação. Bom, todo mundo conhece Kahoot? Sabem o que é? Todo mundo tem um celular que está com internet aí? Peguem o celular de vocês e acessem esse site aqui, ó, kahoot.it. Quero brincar com vocês um pouquinho. Pode ser? Alguém conhece o Kahoot aqui? Poucos, bons, 3, 4, show. Pessoal, o Kahoot é uma ferramenta de interatividade. Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Quem ganhar vai valer um chocolate, porque tem um rankingzinho. Show? Então, enfim, quem quer um chocolate aí? Ninguém quer um chocolate, ó. Pô, melhorou. Pessoal, kahoot.it, acessem aí. Eu vou iniciar o jogo aqui só pra gente brincar um pouquinho. A gente vai fazer algumas perguntas para eu entender o nivelamento de vocês
com relação a tuning, tá ok? Muita gente confunde tuning com melhoria de desempenho em SQL. Uma coisa é tuning em SQL, outra coisa é tuning de maneira geral, tá ok, pessoal? São coisas distintas, tá? Eu imaginei que isso poderia acontecer. Deixa eu compartilhar a minha internet aqui, que todo mundo se conecta na rede do hotel, né? E aí a gente não consegue usar. Deixa eu acessar a minha, e aí vocês usam o 3G de vocês, o 4G de vocês, forma que for melhor. Assim que vocês acessarem o site kahoot.it, vai te pedir um game pin, não é isso? Vou disponibilizar esse game pin agora para vocês. Ó. Tem um somzinho aqui, vocês estão escutando? Eu estou escutando no meu computador aí. Olha o pin, pessoal. Vai aparecer aqui agora. Ó. Eu espero que apareça, né? Eu sei o que está acontecendo. Deixa eu pausar a sincronia do meu Dropbox, que aí vai funcionar. Vamos, Dropbox. Agora foi. Pessoal, vai aparecer aí para vocês um código. Vocês digitam esse código aí e coloquem um nome, ok? Código 6617684. Tem uma música muito sensual, ok? O pessoal já começa a entrar aqui para poder jogar comigo. 45, 60, 70 pessoas, 83. Vou dar mais um minuto, pessoal, para vocês conseguirem entrar. Fechado? 118 pessoas, 120. Ok. Thiago Bocato. 130 pessoas. 136. Mais 20 segundos, pessoal. Vamos lá. 138, saiu um, ó. 137. 10 segundos. Carlos Buri, no pointer. Ó. Pedro Varini. Isso aí, pessoal. 138. Vamos com esse número mesmo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra. Vamos lá, pessoal. 4 questões, hein? Prestem atenção. 4 questões. Primeira questão. 30 segundos vocês têm, pessoal. Segundos, pessoal, vamos lá. De 138, só 80, hein, pessoal, respondeu. Vamos lá. Ó. Foi. Legal. É exatamente isso que eu queria, pessoal. Vamos tentar sincronizar essas informações. Muita gente considera tuning. Você vê aqui que a maioria da plateia escolheu o vermelho, que é melhoria de performance no SQL, certo? Pessoal, tuning SQL é isso.
Mas tuning, de maneira geral, é avaliar a performance de ambientes de rede, avaliar a performance de hardware, seja do hardware do cliente, seja do hardware do servidor, até hardware de proxy, se você tiver uma estrutura de proxy, hardware de firewall, ok? Não é somente SQL. Estamos sincronizados nessa informação? Show? Então tá, vamos para o próximo. Vamos ver quem está em primeiro lugar aqui, ó. Quem respondeu primeiro certo é quem está, ó, Ale Canuto. Quem que é Ale Canuto? Oi, tudo bem? Prazer. Vamos lá, continue assim, vamos lá. Sobre SQL, é correto dizer, pessoal? Sincronizem comigo essa informação, vamos lá. Dez segundos. Essa é para todo mundo acertar, hein, pessoal? Vamos lá. A maioria das pessoas acertaram, ok? É uma linguagem de consulta, Structured Query Language, ok? Linguagem que integra os dados do aplicativo ao banco de dados. Pessoal, SQL, ele é uma linguagem de consulta. Fechados? Sincronizados? Muita gente confunde algumas coisas com relação a SQL. Show? Eu vou mostrar essas estatísticas. 60% da piora do desempenho em aplicações que tem algum sistema gerenciador de banco de dados provém da aplicação. 60% de piora de desempenho vem da aplicação. Maior parte desses 60% é SQL, tá ok? E aí a gente vai brincar. Vamos ver quem que... Mário Simão passou à frente. Quem que é o Mário Simão? Olá, tudo bem? Show? Em tese é o melhor dos mundos em um banco de dados com mais de 100 registros, tá ok, pessoal? Qual consulta vai ser mais eficiente? Eu dei uma dica grande no início da palestra, né? Já exclui um. Cinco segundos, pessoal, vamos lá. Show de bola. A maioria das... Bom, primeiro, gostei. Galera não escolheu o Select Asterisco. Parabéns. Show. Matador. Beleza. Aí eu tenho um Distinct aqui. Pessoal, nunca usem Distinct. Distinct piora a sua consulta. Se você não quiser pegar elementos repetidos, não coloquem elementos repetidos no banco. Tá? Acho que a primeira regra é essa. Claro, às vezes vai ser necessário. Bota uma trigger lá para poder gerar uma view para você fazer a consulta na view. Show? Umas dicas aí. Select D, nome Frontly. Pessoal, se eu tiver 1000 registros, vai carregar os 1000 registros. Comparado com o que está no verdinho aí, ele vai carregar um registro só. Se tiver esse D igual a 1 aí, então a consulta mais rápida vai ser essa, tá ok? Mas eu imaginei que poderia gerar alguma confusão essa questão. Gabriel Vani passou à frente, quem que é? Beleza, velho? Show? Última, só pra gente ver. Tem uma galera aí que jantou ontem comigo que sabe a resposta dessa. 10 segundos, pessoal. Vamos lá, ainda falta uma galera. É pouco tempo para pensar nesse, né? Fiz de propósito. Pá! Show de bola, pessoal. A maioria acertou. Cuidado com o uso de wildcard no like. Isso gera planos cartesianos no banco de dados e o processamento é absurdo. Absurdo. Aí no exemplo aí eu usei o wildcard somente no final.
tá? Mas a maioria aí acertou. Tamo junto. Vamos ver quem que vai ganhar aí. Quem que é o Mário Simão? Ô Mário, vem cá, velho. Pode ser? Vamos lá. Te dá um chocolate, velho. Parabéns. Tamo junto. Prazer. Obrigado aí pela presença. Viu? Galerinha, entenderam mais ou menos o que é o meu objetivo com esse joguinho? É entender o que vocês entendem de tuning e sincronizar algumas informações para o que a gente vai fazer aqui para frente. Tuning vem do termo de performatizar. Talvez quando você coloca a palavra tuning no Google, o que vai aparecer são carros tunados. É a mesma coisa, pessoal, tá? Só que a gente traz esse conceito para a área de desenvolvimento de software. E tuning não tem a ver só com SQL. Porque o tuning SQL, como eu disse, 60% dos problemas de performance do aplicativo, 60% de performance de sistemas de maneira geral estão na versão aplicativo, e grande parte desses 60 estão no SQL. Então o tema que está mais em evidência é o SQL, mas não quer dizer que é só isso. Eu trouxe exemplos para vocês de configuração de switch que melhora a performance de banco de dados. Eu trouxe uma série de exemplos, eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ter uma outra visão. Talvez vocês vão começar até a trabalhar com um cara que configura a rede um pouco diferente, porque esse cara pode melhorar a performance da sua aplicação, ok? Quem trabalha com ambiente de Firebird e ambiente de rede aqui? Porta 3050, acessando diretamente, fazendo conexão, show? Tá? Vocês vão ver uma coisinha aqui interessante. Só um detalhe. Peguem na palestra aí que vocês vão ver, está escrito tuning com 2 N's, não tá? Vocês viram? Pessoal, o termo é tuning com 1 N. O termo tuning com 2 N's sequer existe, tá? O correto é tuning, ok? Só vamos observar um detalhe. Vamos imaginar uma infraestrutura qualquer, que eu tenho um cliente acessando o Firebird no servidor qualquer, numa estrutura qualquer de conexão. E aí eu coloquei aqui que está em barramentos diferentes, que geralmente é isso que acontece quando você tem um ambiente certinho de rede, ok? Eu tenho um barramento aqui de servidores, eu tenho um barramento de cliente, tá? A aplicação está rodando aqui. Vamos imaginar uma aplicação desktop mesmo? Acho que a maioria aqui usa aplicação desktop. Desktop? Quem é web? Tá, então não sei, o pessoal ainda está migrando para a web, você vê que tem poucos ainda web. Mas vamos imaginar então uma aplicaçãozinha cliente, porque se fosse web, aqui estaria rodando um navegador, ok? Aí ele vai acessar uma estratégia qualquer aqui no servidor. A gente pode evoluir essa estrutura. Eu tenho um cliente, eu tenho aplicação, eu tenho um servidor específico para banco de dados, tá ok? Posso melhorar isso daqui, eu posso ter um firewall, posso ter um proxy aqui, tudo bem? E aí eu posso ter um storage, o servidor de banco de dados acessando um storage qualquer, uma estratégia de Fiber Channel, ok? Pessoal, quantas estruturas envolvem esse modelo que eu estou apresentando para vocês aqui? Diversas, certo? Não acreditem, vamos supor que você tem uma aplicação desktop, tá? Não acreditem que é só o SQL que está dentro dessa máquina cliente aqui que vai ser responsável pelo desempenho da sua aplicação. Não é. Se você tiver uma estrutura web, como o rapaz ali tem, você usa o que como servidor web? Apache, ok. Com PHP, tá? Não achem que uma configuração sua do Apache não vai impactar o seu cliente inteiro. Vou dar um exemplo para você. Por padrão, o Apache aceita 30 conexões simultâneas. Se você tiver uma aplicação com demanda maior, você tem que configurar o seu Apache Limit Connections para mais de 30, lá no seu HTTPD Conf. Isso é tuning também. Faz sentido para vocês? Estamos sincronizados, galera? Sim? Pode falar. Estamos. Estou entendendo isso. Vou dar um outro exemplo.
Só para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho uma aplicação que roda num application server qualquer. Não importa qual. Oracle Application Server, quero o Sun Application Server, não importa. Ou um JBoss da vida, se você tem uma aplicação Java, conectando no banco Firebird, conecta por JDBC, não importa. Eu tenho que estabelecer as configurações desse servidor para performatizar. As configurações padrão, muitas das vezes não vão ser as adequadas. Ok? Proxy é a mesma coisa. Segurança em sistemas Firebird. Firebird implementou criptografia no protocolo de rede, certo? Quem habilitou? Quem usa o 3, né? Quem habilitou? Padrão, né? Perfeito. Mas se você quer tunar a sua aplicação, toda vez que você manda para a rede uma informação para fazer uma consulta ou para fazer uma inserção no seu banco de dados, você criptografa esses dados para ir para a rede, certo? Você tem segurança, mas você não tem desempenho. Se você quer desempenho, você tem que ter um ambiente de comunicação com o banco, que é um ambiente isento de conexões externas, isso é possível fazer, e aí você desabilita a criptografia, porque você melhora o desempenho de acesso ao banco. Ok? Só para sincronizar algumas informações aí com vocês, aí os exemplos eles são absurdos. Tuning, então, em TI, você avaliar o ambiente de produção. Eu vou mostrar como que faz isso, vou dar um exemplo de uma série de ferramentas. Propor e aplicar mudanças para otimizar o desempenho. A busca aqui é por eficiência. E aí eu faço uma diferenciação do que é eficiência e eficácia. Quando eu falo que eu tenho uma aplicação eficaz, é porque ela resolve o problema, independente do tempo e recursos que utiliza. Quando eu falo que eu tenho uma aplicação eficiente, ela resolve o problema no menor espaço de tempo e utilizando uma quantidade menor de recursos. O tuning busca então, pessoal, eficiência, que não tem nada a ver com eficácia. Quando a gente utiliza o termo tuning, estamos pensando em eficiência. E eficiência nos nossos sistemas é tempo. Recursos, ok, mas pessoal, hoje a gente lida com telefones que 4 cores, 8 GB de RAM. Não, esse meu telefone aqui tem mais memória RAM do que meu notebook, pô. Ok? Então, recursos hoje não são tão escassos quanto antigamente, né? Vocês conhecem o Alexandre, que vai dar uma palestra para vocês aqui? Benson. Conhece? Quem conhece? Vocês vão assistir a palestra dele? Show, né? Vocês conhecem o Alexei? Alexei vai falar sobre tuning no plano de execução do Firebird 3. É uma palestra complementar a essa minha aqui. Eu até ia falar um pouco sobre o plano de execução, quando eu vi que ele ia falar, o cantor até me alertou, ó, uma ideia com o Alexei lá. Não vou falar, vou deixar ele falar. Ok? Eles, na época deles, recursos não existiam. Porque eles são muito velhos, tá, pessoal? Eu já vou avisar vocês. Nós aqui, todos aqui, somos de uma geração nova. Então a gente não tem que se preocupar tanto com recursos. Fechado? Agora, eles, da época lá dos 16 MB de RAM, 32 MB de RAM. Tem alguém que é dessa época aí? Não, velho, não fala, não mexe com isso não. Quando eu perguntar o negócio, você fala, não sou dessa época. E aí eu me recordo de uma fala do meu amigo Bill Gates, vocês devem conhecer, que ele estava fazendo uma apresentação do Windows e ele disse assim, era um computador com 256 megas de RAM, e na época era 32, que era o máximo e tal. Ele falou assim, esse computador aqui tem memória que a gente nunca mais vai precisar expandir. Nunca mais vai precisar expandir. Péssimo comentário, né? Hoje o Windows para instalar precisa ter 4 GB de RAM no mínimo, né? Para rodar mais ou menos, né? Então, tempo é o primordial aqui, pessoal. Só que aí eu tenho que ter um problema real. Eu
faço muitas consultorias e eu tenho um problema com uma galera, pessoal, que quer melhorar o desempenho, mas não precisa. Você tem um relatório rodando lá 6 segundos, aí cara, o cara não tem um problema real de melhorar desempenho. E aí ele fica investindo muitos recursos para poder melhorar o desempenho dele de uma aplicação que ele não precisa. E aí eu experienciio muito isso. Óbvio, eu vou lá, ajudo, dou algumas contribuições, mas a maioria das pessoas não precisam ficar gastando tanto tempo em tuning. Eles poderiam melhorar a qualidade do aplicativo deles com esse tempo que é investido. Mas óbvio, já fui em empresas que estava rodando lá alguns relatórios financeiros, principalmente, que demorava 270, 280 segundos para gerar um relatório simples. Aí você chega lá, você vê que a pessoa não usou nem índice. Já passaram por isso? Pior que isso, né? Tá bom, né? É pior, né? Então, pessoal, eu preciso destacar isso a vocês. Vocês têm que ter o problema para tentar encontrar a solução. Não fique investindo recursos, e o principal recurso que a gente tem é o que um livro que eu gosto muito chama Homem-Hora, ou seja, tempo de desenvolvimento da sua equipe em algo que você não tem problema. Óbvio, desenvolva a sua aplicação pensando em performatizar, mas se você não tem esse problema, você não tem que ficar gastando tempo para tentar resolver. Só faço esse destaque, que esse destaque é importante. Tempo de resposta aqui, pessoal, é fundamental. É fundamental. Ok? Óbvio, você tem uma aplicação que está rodando em 3, 4 segundos, mas essa aplicação pode rodar em 10 milissegundos. Ok? A gente vai até dar uns exemplos sobre isso. De maneira geral, o que a gente tem que fazer? Está dando para ver aqui? Eu tenho um servidor de proxy, eu tenho um cliente, tenho uma série de estruturas aqui que vão fazer o sistema funcionar. Ok? O sistema é formado de software, ele é formado de hardware, ele é formado de peopleware, são as pessoas que utilizam o sistema. Definição básica de sistema, quem fez aí sistemas de informação. Né? O sistema tem as suas entradas, ele processa, gera saídas. Né? As entradas são os dados, geram processamento, gera conhecimento. Fechado? Isso é a definição básica de sistemas, lá de sistemas de informação. Quando eu vou fazer uma análise de tempo de resposta, que é o que a gente tem de objetivo fazer, eu tenho que gerar uma escala de tempo assim. Eu tenho, por exemplo, a requisição do usuário dentro do cliente, então ele gastou esse tempinho aqui. Aí eu tenho o proxy aqui, que no exemplo do database, de onde que eu tirei isso daqui? Database Back, que chama o nome do livro, porque aqui é um proxy reverso, gastou um tempinho para processamento. Aí eu tenho o web service, que aí depois vai para o application server, provavelmente aqui deve ser um sisteminha web, porque olha só o tempo que está gastando no application server, provavelmente as regras de negócio todas estão aqui, ó, tá vendo? Voltou para o web server para processar alguma coisa, depois volta para cá, ó, aí vem aqui para o servidor de banco de dados, tal. Aqui deve ter gravado alguma coisa, feito alguma consulta, tá vendo? Aqui deve ter pego alguma coisa de alguma view, alguma coisa assim, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho os tempos que são gastos no meu sistema. Importante vocês saberem isso. Alguém já fez uma análise disso? Vocês sabem como fazer? Saber o tempo de execução de uma função simples do sistema de vocês. E separando por cada uma das camadas do seu sistema. Monitorar e identificar problemas é justamente fazer isso. Querem conhecer ferramentas que fazem isso? Tem ferramentas. Muitas, inclusive, de pessoas que estão até, muitas são pagas, tá? Que estão vendendo aí essas ferramentas com preço diferenciado aí. Ok? Vamos conhecer uma aqui. Pessoal, eu escrevi errado esse negócio aqui. Eu devia estar usando drogas na hora que eu escrevi. É DB Optimizer. Tá ok? Pessoal, essa ferramenta,
você bota para monitorar o seu sistema, ela executa uma série de ações dentro do seu sistema, pode ser um sistema desktop, e ela monitora a performance desse sistema. Inclusive aqui de baixo, pessoal, SQL Statement, o statement é o que você manda para o banco de dados, beleza? O statement é o SQL que você manda para o banco de dados. Ele monitora a performance também, especificamente dos SQLs aqui. A ferramenta paga essa. De maneira geral, as ferramentas de performance, em especial do Firebird, elas são pagas, tá, pessoal? Só para sincronizar com vocês. Essa ferramenta não funciona somente com o Firebird, funciona com uma série de outros bancos de dados, tá? Tem umas que são específicas para Firebird, né? Eu vou inventar de Firebird e vou falar de algumas delas, né? RB Scanner, vocês devem conhecer, ok? Acho que o Alexei já deve ter dado várias palestras sobre o scanner dele. Tá, ferramenta fantástica, fantástica. Para Firebird, na minha opinião, é uma das melhores, tá? Muito boa. Eu tenho o Trace Manager da Upsyn, boa também, bacana a ferramentinha, mais específica para SQL, tá, pessoal? Essa daqui, mais assim, mais para performance de banco mesmo. Synaptica Monitor, dá uma série de informações da sua aplicação. De maneira geral, o que você tem que fazer? Você tem que observar, e aí para observar você vai utilizar ferramentas como essas que eu dei de dica para vocês. Vou disponibilizar os slides também depois, tá, pessoal? Show? De dica aqui para vocês. Você observa, você analisa, vê se existe algum problema. E pessoal, se você conseguir fazer isso daqui, você sabe onde está o problema. Eu, por exemplo, isso aqui é um estudo de caso. Há um problema aqui em Application Server. Se você pega o artigo para ler de onde foi gerado isso daqui, há um problema de consulta de SQL que está gerando esse processamento. Na verdade, o problema maior que está aqui é... Vocês desenvolvem orientado a objeto? Quem desenvolve OO? Poucos ainda, mais estruturado, né? Eu vou falar sobre isso na minha palestra da parte da tarde, tá, pessoal? A gente vai trocar uma ideia sobre mundo real e desenvolvimento de software, tá? Uma aplicação orientada a objeto, aí existe um padrão de projeto chamado Singleton, que permite conexões únicas com o banco de dados, entre outras coisas, permite conexões únicas com o banco de dados. E eles não estavam utilizando Singleton, eles estavam utilizando conexão. Cada vez que precisava acessar os dados ou fazer alguma coisa, ele fazia uma conexão diferente. Ou seja, foi desenvolvido errado. Entre outras coisas, tá, pessoal? São várias outras coisas. E aí sobrecarrega a parte do meu Application Server. Esse estudo de caso aqui era com Firebird. Ok, pessoal? Tá? Enfim. Então, eu tenho aqui um processo de tuning que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver, ficou pequenininha as letras, mas vamos ver aqui como é que funciona aqui, ó. A ideia é a seguinte: você inicia o processo, observar, monitorar e analisar. Ok? Deixa eu ver se eu consigo dar um junto, isso aqui talvez seja melhor. Vocês não estão enxergando nada aí, aposto. Opa, não precisa de tanto zoom assim, né? Deu uma melhorada aí, pessoal? Deu, né? Ó, então você observa, monitora e analisa. Posteriormente, você tem que identificar e investigar o problema. Você só consegue identificar e investigar o problema se você sabe onde está o problema. Por isso que você precisa de ferramentas para botar o tempo de execução de cada uma das fases da execução do seu sistema numa linha de tempo, como eu mostrei para vocês. Aí você tem ferramentas para fazer isso, como eu demonstrei também. Ok? Aí você tem que definir uma meta. Você observa lá que está demorando 15 segundos para gerar o relatório, você considera que isso não é satisfatório, você tem um problema real com essa execução de 15 segundos, e aí você define uma meta. Por exemplo, eu tenho que executar isso em menos de 2 segundos. Uma vez que você define a meta, você assume soluções.
e estratégia de retorno. Você tem como voltar para a estaca dos 15 segundos, você sempre tem que manter esse parâmetro, mas você tem que propor soluções, assumir uma solução como positiva para resolver o problema. Aí você implementa a solução, você testa, compara resultados. Se foi satisfatório, problema resolvido. Se não foi satisfatório, você entra no looping aqui. Esse processo aqui, pessoal, eu que criei. Óbvio que você pode personalizar isso daqui da forma que você achar melhor, tá? Mas é o que funciona quando as pessoas falam comigo sobre tanning, e é simples, mas muito funcional. As pessoas geralmente, quando falam tanning, vão lá, leem um artiguinho na revista e começam a tentar mudar as coisas no SQL para melhorar o desempenho. Mas, cara, como você sabe que melhorou? Ok? Muita gente fala assim, fiz um tanning em SQL e tal, melhorou o desempenho. Eu pergunto, quanto que melhorou? A pessoa nem mediu para saber se tinha que melhorar ou não. Isso é importante, você medir, você saber o quanto que você tem disponível para poder melhorar. Ok, pessoal? Então, por isso que eu sou da área de engenharia de software, como vocês devem ter observado. Medir é fundamental. Ok? Então, show. Vamos falar sobre identificação e investigação dos problemas, que eu vou citar alguns problemas aqui de tanning. Geralmente as pessoas só pensam em um dos problemas, eu vou citar vários. Vou fazer um script aqui, como radical. Bom, então eu peguei o controle errado, peguei meu celular, óbvio, né? Então eu tenho que identificar, investigar esse problema, show? Sai pra lá, meu filho. Investigar, identificar o problema, e aí eu tenho alguns problemas comuns que eu quero compartilhar com vocês. Isso daqui vem da minha experiência, tá, pessoal? Prestem atenção nesses problemas. Quando vocês estiverem tentando identificar, tentem avaliar. Infraestrutura de redes, gargalos em ambientes de rede, qualidade da rede, ok? Outro dia eu vi uma rede, o rapaz ele estava querendo fazer o upload de algumas imagens para o banco de dados, tipo blob, e as imagens saíam da aplicação, eram imagens de alta definição. E ele estava observando uma lentidão muito grande no sistema, ele achava que era problema de SQL, a utilização do tipo blob e tal. Fui olhar a rede, era uma rede Ethernet, uma rede de 10 megabits por segundo. Bastou trocar a infraestrutura. No caso, a gente comprou um switch gigabit, bonitinho, acabou. Cat6, tá conectado, crimpado direitinho, uma rede dedicada. Resolveu o problema. Às vezes o problema de performance está na sua estrutura de rede, porque os seus dados vão passar nessa rede, tá? Colisão de pacotes, então tem que avaliar a sua rede, banda passante, qualidade de tráfego que tem. Pode ser no cliente, recurso de computador. Aí vocês devem saber disso aí, né? Quem nunca limpou uma máquina de um cliente, estava cheio de vírus lá, atrapalhando a performance. Isso é tanning também. Qualidade de hardware, condições do software. Servidores, gargalo de CPU. Putz, eu fiz um exemplo para vocês, fantástico. Foi mudar o servidor, a mesma consulta no mesmo banco de dados foi lá para cima. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Input e output, né, pessoal? Gravações de disco, utilização de disco. Eu fiz um case também comparando a execução de um HD SATA para um HD SSD. A maioria aí deve saber das melhorias de desempenhos de acesso ao disco e tal. Lembrando que o SSD tem um limite máximo de regravações. Tem que sempre estar antenado a isso. O HD para de funcionar quando alcança esse limite máximo de regravações. Vocês têm que ficar monitorando esse número. Todo mundo sabe monitorar esse número do SSD de vocês? Sabe? Quem não sabia disso, já liga para quem é responsável pelo seu servidor e fala assim, ó, assisti um camarada falando sobre regravações máximas em SSD, monitora aí.
Banco de dados, pessoal, é transacional. Ele acessa o disco direto. Então, o tempo de vida do SSD rodando numa aplicação transacional, como é o sistema gerenciador de banco de dados, é menor. Só de exemplo para vocês, quando o SSD foi lançado, tinha um limite de 1 milhão de regravações. Hoje tem muito mais. E aí colocaram um servidor de aplicação para rodar nele. Eu até lembro, por exemplo, foi um JBoss. E muito acesso. O HD durou 16 segundos no servidor. 16 segundos. Claro que hoje já melhorou muito, a tecnologia melhorou muito, mas o SSD tem um limite de regravações. Ele para de funcionar. Ok? Então, atenção. Já experienciei isso várias vezes. Então, atenção. Quem tem no computador, pessoal, tem um aplicativozinho para o Windows mesmo, que fica falando o tempo de vida dele ainda. Tá? Tem isso para Linux, tem isso para servidor também. É importante vocês monitorarem. Tá, ok? Fica a dica aí para a galera. Aplicações, regras de negócio, qualidade de código-fonte, estratégia de acesso a dados e SQL. De fato, o Tuning SQL talvez seja o mais famoso, e quando fala em Tuning, vocês pensam logo no SQL, é porque grande parte dos problemas inerentes à performance estão no SQL. Tá ok, pessoal? SQL ruim é a causa número 1 dos problemas de performance. Olha a estatística, pessoal, que eu peguei lá do DBA Group. Onde que você encontra ganhos de performance? Tá? 20% está no design. Vocês sabiam disso, cara? Você desenvolver uma aplicação com uma interface usável, levando em consideração conceitos de usabilidade e levando em consideração... Já escutaram o termo usabilidade? Já ouviu falar em Jacob Nielsen? Jacob Nielsen é o pai da usabilidade. Existe uma avaliação que a gente faz em interface, que já anota aí, ó, chama avaliação heurística de Jacob Nielsen. Tem alguns passos de avaliação. Se você segue esses passos para fazer essa avaliação, não vou falar sobre isso aqui agora, mas pesquisa, você consegue alcançar performance de 20% da sua aplicação, especialmente por conta da experiência de uso do seu usuário. Se o seu usuário ele consegue usar o seu sistema de maneira fluida, como é o termo correto de se falar, você tem performance na sua aplicação também. Porque o usuário, lembra que eu falei? Peopleware. O usuário faz parte do teu sistema. Show? Database, 17,5%. Aí é configuração do banco, não é SQL, tá? Que é do banco. Sistema, 2,5%. Aplicação, 60%. E o SQL está aqui dentro da aplicação desse 60%. Tá? Então vamos brincar uma última vez? Aí aqui é só para eu entender como que vocês desenvolvem o sistema de vocês, tá, pessoal? Acessem lá o Kahoot, que aí a parte final da palestra eu vou mostrar os cases. E aí eu vou explicar para vocês como que eu desenvolvi todos esses cases aqui. Joga lá, pessoal, 410657. Isso daqui não é competição não, vai ser só uma pesquisa para fomentar uma rápida discussão que eu quero fazer com vocês. Vou falar pro Cantu da próxima vez, eu preciso de 2 horas, gente. Ó, muito bom. Eloy, Henrique, mais 10 segundos, pessoal. Vamos lá, 10 segundos. Thales. Segundos. Sérgio Esteves. Parou no Sérgio? Então partiu. Vamos lá, são 2 questõezinhas muito rápidas. Essas são questões mesmo. Quero saber se vocês já utilizaram algum procedimento formal de tuning, pessoal. Sim ou não?
Coisa simples, é só mesmo para a gente poder entender qual que é o perfil de vocês, tá? Todo mundo respondeu. Legal, ó. 87% disse não. 87% não, 87 pessoas disseram não, 40 sim. Ok? Bacana, dá para ver que tem uma diferença boa aí. Nas suas aplicações atuais, você tem necessidade de tuning, pessoal? Sejam honestos no que vocês desenvolvem. Vocês têm necessidade de tuning? Lembrando tudo que eu falei, não é só SQL não. Apesar de eu falar mais sobre SQL aqui nessa parte final da palestra, pensa na parte de rede, infraestrutura de rede, pensa na parte de cliente, configuração de servidor, coisas do gênero. Sim, 110. Pô, massa, muito bom. Isso significa, pessoal, pelo menos para mim, significa que eu estou podendo contribuir um pouquinho com a minha fala aqui. De repente vocês estão tendo uma outra visão de tuning, porque a maioria das pessoas responderam que tuning era a melhora de performance no SQL. E de fato vocês estão vendo que não é. Presta atenção nisso daqui, pessoal. Eu fiz uma base de testes. Aí eu utilizei, eu sou da área Linux, tá, pessoal? Então meus bancos Firebird todos rodam no Linux. Quem roda Firebird no Windows aí? Como servidor mesmo. Posso falar uma coisa para vocês? Linux você tem uma performance de 13% a mais. Eu fiz o teste. Mesma máquina, mesma configuração, mesmo banco de dados. O servidor Linux, você tem 13% a mais de performance do que se estiver rodando no Windows. 13%. Para mim, pessoal, 13% é muito. Então, só para vocês estudarem isso. Eu já dei algumas palestras aqui no FDD de como configurar no Linux o Firebird, como configurar em servidores virtuais, utilizando o VMware, utilizando outras ferramentas de virtualização. O Cantu, ele grava, tudo está sendo gravado. E disponibiliza isso depois. Talvez vocês consigam uma dessas palestras aí, ok? Não sei exatamente como que é feita a disponibilização, mas aí pergunta para o pessoal que é mais experiente em FDD, que certamente o pessoal vai saber, ok? Utilizando o CentOS 5.9, é uma distribuição Linux, tá ok, pessoal? 4 GB de RAM, um Dual Core 2.10 com cache de 1 MB, e aí as flags que estão ativadas no processador e o banco de dados. Pessoal, esse banco de dados é um banco grande, vocês estão vendo o tamanho aqui dos bancos, onde eu testei. É um banco que eu populei com ferramentas de população automática de dados, tá ok? Tem uma que tem mais de 300 milhões de registros. São registros textuais, gera bancos aí de 3 GB, 2 GB, 1 GB. Foi o ambiente que eu utilizei para fazer o teste. Eu disponibilizei os bancos também aqui para vocês, tá? Quem tiver interesse em pegar e tentar entender. Olha um exemplo de tuning de hardware, pessoal. Peguei esse hardware inicial que eu tinha, e aí peguei um servidor que eu tinha disponível lá na empresa, tá? Aí um processador Xeon, tal. Pessoal, mesma consulta. 30 carries que foram executadas, 3 vezes cada. O resultado para alcançar essa melhoria de performance é a média dos resultados válidos. Só para vocês entenderem. Quando a gente está num campo de prova, o correto é você executar 3 vezes ou mais, ok? E pegar a média dos 3, para saber como que funciona, para saber se houve melhoria de desempenho ou não, ok? Ganho de performance médio, 288% a mais no hardware 2. Isso daí eu acho que faz sentido, não faz? Pessoal, isso é tuning, ok? Tem muito só para explicar, só mesmo para provar que tuning também tem na parte de hardware. Olha um exemplo de tuning de rede, isso aqui é um caso real, tá? Que eu fiz de exemplo, tá? Eu tinha um switchzinho, 24 portas da TP-Link, vocês devem conhecer. Excelente equipamento, tá, pessoal? Para jogar fora, na minha concepção. Muito bom ele, né? Fica muito bom quando você não usa o seu ambiente de rede, né? Se você usa esse equipamento, pessoal, beleza, tá? Saiba que tem coisa melhor, só isso, né?
Sem QoS, quem sabe o que é QoS? Pessoal, QoS, Quality of Service. Os suítes permitem configurar, porque o suíte funciona na camada 1, que é a camada física, e na camada 2, que é a camada de enlace. Na camada 2 de enlace é onde ficam os protocolos de acesso ao meio. Entre eles, na rede cabeada, que é o padrão I3E 802.3, é o CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Ok? Para o Wi-Fi, para as redes sem fio, o nome do protocolo chama MACA, de acesso ao meio da camada de enlace. Na camada de enlace é que fica o endereço MAC, tá, pessoal? Ok? O endereçamento físico. Camada de rede, endereçamento lógico, que é o IP. As camadas de rede, né? Aplicação, transporte, rede, enlace física. O switch funciona até a camada 2. Switches gerenciáveis funcionam na camada 3. Então, eu tenho uma série de poderes de configuração de rede. Uma delas é a possibilidade de QoS. QoS, pessoal, entre outras coisas, é você dar prioridade de tráfego. Na sua rede não vai passar pacote Firebird? Passa, ok? Porta, 3050, padrão, você pode colocar portas que você quiser, mas padrão 3050, tem como você, então, pelo switch, porque o switch tem uma capacidade de processamento e etc., você dá prioridade de tráfego. Todos os switches têm uma política de fila chamada drop tail. Tail, rabo, drop, descartar. Se você dá prioridade de tráfego na fila de processamento do switch router, ele não vai entrar na fila, então não tem possibilidade de acontecer drop tail com seus pacotes Firebird. Então você vai lá e dá prioridade de tráfego dos seus pacotes Firebird, dá prioridade de tráfego do seu ambiente de rede. Ok? E aqui eu estava no ambiente de produção que tinha 18 servidores, aqui é o mesmo ambiente. Ok? 30 carries executadas, 3 vezes cada, parecido com o anterior. Eu tive 9% a mais de ganho no segundo ambiente. Só de trocar o switch e fazer uma configuração de QoS, que, pessoal, meus alunos no 4º período sabem fazer. Eu ensino para eles. É simples. Switches como o Dell, por exemplo, esse que eu cheguei a utilizar, ele tem um site. O site não é o IP dele, que está na rede, você acessa lá a configuração das portas, pá, acabou. Ok? Outra configuração que é importante. Todo mundo entende o modelo de esquema do Firebird? Isso aqui é fundamental, galera. O que é um Classic Server? O que é um Super Server? O que é um Super Classic? Vocês estão entendendo que quando vocês configuram o Super... Quem usa Super Server aqui? Poucos. Quem usa Classic? Quem usa Super Classic? Quem não usa nada? Uma galera aí, né? Que provavelmente não sabe disso daqui. Pessoal, configuração padrão. Configuração padrão ainda tá o Super Server? Quem domina aí? Tá, né? Super Server, né? Quando você instala o Firebird, pessoal, ele vai para Super Server. E aí você tem uma máquina de 8 cores. Cada core com 2 threads. Você tem 16 threads, então, para processar uma puta de uma máquina, 32 GB de RAM e tal. Aí você configura um Super Server. Quem sabe qual que é o problema dessa configuração? Levanta a mão quem sabe. Vem cá. Qual que é o problema? Isso aí, pessoal. Você tem 16 cores. No Super Server, ele tem um processo. Vai ser executado, então, você tem 16 cores. Você apenas em um. Sabiam disso? Quem não sabia, velho, avalia. Às vezes, o seu servidor está extremamente superdimensionado para a tua configuração. Para ter vários processos, o que você tem que configurar? Classic. Show? Para usar mais cores. Melhora o desempenho. É um sistema configurado para um negócio chamado paralelismo.
Se a sua aplicação ela vai abrindo cursores de conexão dentro do banco, múltiplos, tem várias aplicações rodando, cara, paralelismo é ótimo, vai melhorar muito a performance do teu banco. Isso é um problema de configuração. Sério? Problema de configuração sério. Por isso que eu falo, vocês estão num evento de Firebird aqui, vamos pegar essas dicas aí e tenta descobrir qual é a diferença do Super Server, do Classic e do Super Classic. Tenta descobrir essa diferença e ver qual que é o melhor para o teu ambiente. Ok? Atenção às configurações também de paralelismo do Firebird 3. Muita coisa mudou para bom, para coisas bacanas. Tá? O 3 está top para configurações assim. Até pouco tempo atrás não tinha o Classic, né? Até pouco tempo atrás aí. Não tanto, né? Porque quando a gente vai ficando velho, o tempo muda, a escala do tempo muda, né? Bom, tuning com relação à modelagem. Atenção a isso. Quem fez faculdade de computação, sistemas e coisas do gênero? A galera, né? Banco de dados, o que você aprende lá? Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Primeira forma normal, o que é? Elementos multivalorados, você gera uma tabela nova. O exemplo clássico, você tem a tabela de cliente tem endereço. A endereço tem logrador, o nome da rua, sei lá, porque aí você cria uma tabela de endereço e faz uma associação, certo? Para você puxar os dados, o que você tem que fazer? Um join. Não é isso? Piora a performance fazer join? Claro que sim! Então, pessoal, existem técnicas de modelagem que chama desnormalização. Ao invés de você normalizar a sua tabela, que a tabela que é o correto de acordo com o que a academia te ensina, para melhorar a performance você desnormaliza. Eu dei uma palestra de desnormalização, ainda era na Unimap. Cara, na avaliação da minha palestra, o nego virou e falou assim: esse cara é louco, ele está falando tudo ao contrário do que o professor de faculdade falou. Também sou professor de faculdade, pessoal, quero só deixar claro. Mas a gente está falando de performance aqui. Desnormalizar piora a performance. Então, normalizar piora a performance. Eu tenho que fazer um join, pô. Tem que fazer um inner join lá. Particionamento. O que é um particionamento? Tem uma tabela lá com 30 milhões de registros. Ok? Índice dessa tabela gasta uma memória absurda no banco. O que é o particionamento? Eu crio uma tabela, clientes de A a D, clientes de D a G. Aí na avaliação da palestra que eu mostrei isso, mostrei que isso melhora a performance. Uma pessoa falou assim: esse cara é louco, ele está esquartejando o banco de dados. Por assim, quando eu dei a palestra, alguns acharam que eu que criei esses conceitos, mas não, está na literatura. Se você pega na literatura de desempenho, particionamento é uma das técnicas de melhora de desempenho, porque aí em vez de ter uma tabela com 22 milhões de registros, eu vou ter, sei lá, umas 10 tabelas com 1 milhão cada, do 2 milhões cada. Conseguiram entender? Tá? Então, tem a indexação, enfim. Isso aqui não preciso nem falar, todo mundo aqui deve saber utilizar índice, entende como que o índice funciona e a performance de índice. Mais que isso, view, tá? Às vezes tem uma consulta muito complicada, faz uma view no banco, o banco já tem, já mantém a view lá em memória, você recupera da view, pô. Show? Tá? Eu tenho, por mim, duas coisas. Eu sou da área de engenharia de software. Existem dois conceitos na engenharia de software que chama acoplamento e coesão. A engenharia de software fala para você não ter acoplamento, então você tem que ser independente do banco de dados. Todas as regras de negócio estarem do banco de dados. Perdão, todas as regras de negócio estarem na aplicação. Banco de dados não tem nada. Significa que você não pode usar trigger e não pode usar storage procedure para garantir o não acoplamento da sua aplicação com o banco. Faz sentido? Quero tirar o Firebird, quero botar o PostgreSQL, pronto. Minha aplicação tem tudo. Mas se você tem 200 triggers, 1 milhão de storage procedures no banco, como é que você faz? Não dá. Por isso que chama acoplamento o negócio. Só que, se você quer desempenho,
você tem que utilizar a Storage Procedure. Então é uma decisão na área de projeto. Porque o que vai rodar, especialmente manipulação de dados dentro do banco, com Storage Procedures, por exemplo, vai ser muito mais rápido que você fazer o processamento dentro da aplicação. Dentro da aplicação vai ser mais lento do que rodar dentro do banco. Até porque, pessoal, existe um conceito de cache dentro do banco das Storage Procedures. Você executa uma vez, ele vai e processa. Segunda vez, você pega do cache. Sabiam? Firebird tem cache. Ele não tem o pool cache, mas ele tem cache. Quem sabe no futuro passa a ter. Bind variables tem a ver com cache. Perguntei se vocês sabiam, ninguém sabia. Tem alguém que sabe? De boa. Fala aí, eu sei. Vocês sabem como é que funciona um parser de um banco de dados? Parser do banco de dados funciona assim. Não, mas ficou minúsculo isso daqui. Nem eu consigo enxergar. Espera aí que eu vou dar um grau aqui. O cantor vai me matar. Está terminando, tá, pessoal? Tem problema com o tempo que eu vou te falar. Bom, eu tenho um statement que eu mando para o banco. Aí eu faço um cheque de sintaxe. E aí um cheque de semântica. Aí ele verifica se isso está em cache. Quando ele verifica que ele tá em cache, ele pega no cache e não processa nada no banco, ou seja, não tem um acesso ao disco, só em memória. Beleza? Porque a memória é muito mais rápido do que em disco, certo? Qual que é a sacada? Quando você monta um SQL, select nome, sei lá o que, from, sei lá o que. Where id igual a 5. Você vai pegar o registro que o id é igual a 5, não é? Você manda um statement assim: select nome from cliente where id 5. Esse 5, concorda comigo, que depende do que o usuário selecionou na aplicação? E aí o SQL vai ser montado dinamicamente com base naquilo que foi selecionado, certo? Então, uma hora vai ser o 5, uma hora vai ser o 10, outra hora vai ser o 20. E você manda isso para o banco de dados para ele te retornar, certo? Pessoal, ao invés de você montar a query, montar a string que você manda para o banco de dados, passando 5, passando 6, passando 7, você monta enviando bind variable. Já viram? Where id, dois pontos, interrogação? Já viram isso no sistema? Já usaram? Isso chama-se statement. Configuração de parâmetro para statement. Você adiciona no statement um parâmetro, ao invés de colocar uma variável. Por que isso é importante? Porque você sempre vai mandar para o banco de dados assim: select nome from cli where id, interrogação. A string, independente do número, sempre vai ser arroba interrogação. Quando o banco for para o cache, aquela string já foi processada. E aí ele vai ser muito mais rápido. Bind variable, usem. Esse conceito nasceu no Oracle, tá, pessoal? Vamos ser honestos. Eu fiz um teste no Firebird, foram esses testes aqui. Aí eu precisei executar mais vezes, tá? Porque ela melhora a performance pela quantidade de vezes que vai executando. Eu fiz 30 carries executadas 30 vezes cada. 4,5% mais rápido no Firebird. Firebird não tem o pool cache que o Oracle tem. Mas o cache que ele tem, mesmo que o cache no Classic não seja um cache compartilhado, é um cache de conexão, já consegue melhorar o desempenho, somente utilizando o bind variable. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. A carry que eu vou mandar, que eu tenho que montar ela, sempre vai ser a mesma, porque eu boto uma interrogação no lugar eu boto um parâmetro, né, do lugar da variável dinâmica que eu iria colocar lá. Então eu não mando diferentes para o banco, eu mando sempre a mesma. E eu adiciono parâmetros. Isso é bind variable. Usem. Sua performance você viu. 4,5% nas consultas. A primeira não, a primeira é a mesma coisa, mas com o passo que ela vai sendo colocada no banco de dados, ela vai para cache, 4,5%.
Bom, select asterisco, velho, foi o que eu brinquei com vocês. Query com SQL asterisco, sem SQL, recuperando 6 atributos, tabela com 23 colunas, 38 mil registros na tabela, executei uma query só 3 vezes, ganho de performance média de 6%. Acho que isso daí, faço mesmo só para desencargo de consciência. Às vezes tem alguém que usa o select asterisco ainda, você vê. É de graça que você ganha esses 6%, porque é muito fácil, né? Ok? Alguém aqui programa utilizando algum framework de persistência, utilizando mapeamento objeto relacional? Uma pessoa. Tem mais ali, né? Show. Quando você... E aí você programa provavelmente orientado a objeto, certo? Você faz mapeamento objeto relacional, tá? Quando você tem um objeto associado àquele que você está buscando, você carrega ele junto? Mesmo que você não precise? Carrega, né? Existe um conceito chamado lazy loading. Anota aí, lazy loading. Tradução, lazy é preguiçoso, né? Mas a tradução boa do português é carregamento tardio. Lazy loading, carregamento tardio. Carregamento tardio é o seguinte: quando você precisa do objeto que você carrega ele. Show? É bem bacana. Tem frameworks que fazem isso automaticamente. Tem a ver com o asterisco, porque o lazy loading não vai carregar aquilo que você não precisa. O asterisco carrega tudo, ok? Por isso que eu faço esse comentário aqui. Putz, cara, alguém ainda usa o where aqui? Quem usa o where nos SQLs? A galera, né? Puta, não usa. O where, pessoal, gera um negócio chamado plano cartesiano. Vamos supor que eu tenha 10 registros numa tabela e 10 no outro. Ele gera 10 vezes 10, ele vai gerar 100 no plano cartesiano. O inner join não gera. Você tem que usar o inner join. 13% a mais de performance. 10 vezes foi executada essa query com 38 mil registros num total de colunas de 31 colunas. Que eu estou fazendo a junção de 2 tabelas, então no total deu 31. Pessoal, é uma dica simples, ó. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Do plano cartesiano, né? Não melhora a performance? Absurdamente, né? O inner join para o where. O where pode até ser mais fácil. Às vezes o inner join, você faltou naquela aula da faculdade do inner join, do left join, do right join, você esqueceu aqueles negócios tudo. Aí você usa o where, que é mais fácil. Mas ele piora a performance porque ele gera um plano cartesiano do plano de execução SQL do banco. Wildcards, expliquei. Quando eu uso um like com wildcard assim, desse jeito, eu estou buscando no meio da string os dados. Muitas das vezes isso não é necessário. Nesse exemplo, ó, que aí o pessoal faz para buscar tudo no meio, né? Nesse exemplo, uma query executada 5 vezes, 48% a mais de desempenho. Só por conta de um wildcard que eu tirei. E às vezes resolve. Quero procurar Marcelo. Eu vou procurar Marcelo. Não vou procurar o meio do nome do cara. No meio ainda funciona. Eu não preciso procurar o que está exatamente no meio do processo. Claro, você tem que avaliar, né? Alguém usa aqui busca fonética? Pô, cara, vou dar uma palestra de busca fonética no próximo ano. Vou falar com o Cantu. Vocês topam? Vocês sabem o que é busca fonética? Sabe, né? Por exemplo, existem várias formas para escrever um nome, né? Certo? Né? Busca fonética é a busca que você faz pelo som. Você digita o som e aí ele encontra as diferentes, né? Muito massa. O Firebird tem recursos específicos de busca fonética, você sabia? Que dá para usar, muito massa, tem os frameworkzinhos e tal. Eu fiz até um estudo com professora de português envolvida sobre busca fonética no Brasil. Porque no Brasil tem poucos estudos sobre o tema. Vou dar uma ideia para o Cantu, quem sabe no próximo ano. Pessoal, estou terminando. Sei que eu já estourei meu tempo em 4 minutos. Esse daqui é matador, essa dica. Uso do limit. Você tem uma tabela lá, no meu exemplo são 38 mil registros. Você dá um select para poder gerar uma lista, um list view, um grid, ou o que vocês quiserem aí.
E aí o cara vai pegar os 38 mil registros, né, pessoal? Utilizar nessa aplicação de vocês a técnica de paginação no grid de vocês, nos list view de vocês, é fundamental. Ou só aparecer com busca. Você coloca a busca antes, para depois aparecer no grid. Porque aí, ao invés de carregar os 38 mil registros, que, pessoal, eu vejo muito isso. Vocês devem ter aplicação, vocês fazem aplicação carregando todos os registros na tela, não fazem? Sejam honestos. Fazem não, né? Fazem? Faz, né? Tá? Quando você faz o teste, o seu banco está populado com 1 registro, 2 registros, 3 registros. Mas quando vai para a produção, em uma semana já está com 2 mil, 3 mil, um mês, 1 milhão. Aí a aplicação começa a perder performance na produção, né? E você não sabe, nossa, essa tela demora para carregar, porque você programou errado. Você tem que programar utilizando paginação e utilizando o limit aqui. Só para vocês entenderem. Olha a diferença de performance aqui. Óbvio, né? Em vez de carregar... Aqui eu utilizei o limit para 20. Em vez de carregar 38 mil, eu carreguei 20, né? É óbvio que vai ser muito mais rápido. Mas muita gente não percebe. Então são dicas rápidas, macetes muito rápidos desse processo. É muito importante você levar em consideração o SGPD. E aí eu peço para o meu amigo, tem como acender as luzes? Por favor, por gentileza. A configuração do sistema gerenciador de banco de dados é fundamental, pessoal. Vocês têm que dominar a configuração. O básico do básico é saber o que é Super Server, Classic. Puta, é necessário. Se você não sabe, você está perdendo desempenho no seu banco, mas é absurdo. Se você quer ter um banco seguro, saiba, quanto mais segurança, pior é a performance. Agora, tem como você garantir segurança por conta da sua estrutura de rede. Trabalhar associado com um cara que domina a rede, você vai fazer com que a sua aplicação suba assim, ó, de qualidade, de performance. Ok? O exemplo que eu dei, né? Se você habilita a criptografia no protocolo de rede, criptografia do tipo assimétrica, top, chave pública, chave privada, massa. Mas, cara, toda vez que um dado vai, ele tem que ser criptografado pela chave privada, ou pela chave pública, né? Depende do ponto. Depois tem que ser descriptografada pela outra chave. Criptografia é matemática, é cálculo. É óbvio que vai gastar processador, vai ficar lento. Cuidado com os mitos do Turing. Tem muitos. Turing tem uma série de técnicas, mas o Turing não necessariamente é um negócio complexo. Se vocês tiverem a oportunidade, se gostaram do tema, o Alexei vai falar sobre Turing em planos de execução. Aí ele vai explicar os planos de execução do Firebird 3.0, que tem um monte de novidade legal. Assistam. É uma palestra, uma complementa a outra. A minha foi a primeira exatamente por isso, porque ela é a primeira do processo. Ok? Eu disponibilizei aqui esses slides para vocês. Se vocês quiserem essas dicas, eu estou à disposição. Tem uns cartõezinhos meus aqui para quem quiser meu contato. Sigam lá nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Manda um abraço para mim, manda uma foto. Olha essas fotos que vocês estão postando aí. Posta e me marca lá. Marcelo Daibert no Instagram, me procurem lá e eu quero tirar uma foto com vocês. Vocês me permitem? Tirar uma foto com vocês? Vamos tentar fazer assim. Da outra vez eu fiz assim, acho que ficou até bom. Só que aqui eu acho que não vai ser todo mundo vai aparecer. Então eu vou fazer uma aqui e outra aqui assim, pode ser? Ó. E aí eu vou postar lá. No mais, pessoal, fica o meu respeito. Sabe um negócio que eu gostei demais? Cara, quanta gente que está vindo no evento a primeira vez, cara. Muito legal mesmo. E isso vocês estão em busca do conhecimento. O trabalho que o Cantu desenvolve é foda. Você deve acompanhar lá no Firebase. É foda. E eu espero que vocês possam aproveitar muito o evento. É um dia só. Para mim podia ser um Firebird Developers Week, uma semana inteira. Mas é apenas um dia. Eu sei o quanto de trabalho que dá esse dia. Eu só espero que vocês possam aproveitar esse dia de uma forma fantástica, que vocês possam se desenvolver da melhor forma possível. Na parte da tarde tem uma outra palestra minha,
Espero que vocês assistam. A gente vai falar sobre modelagem de dados versus o mundo real, orientação a objeto, vai ser muito massa. Precisarem de mim, pessoal, eu estou à disposição. Eu usei 9 minutos a mais, mas acho que está dentro do tempo. É isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Me honra muito. Obrigado. Muito obrigado. Vamos para a próxima então, pessoal. Obrigado, valeu. Aproveitem essas dicas aí. Show? Espero que possa ter sido útil. Muito honrado. Obrigado. E aí, cara?
Acho que não vai ter internet. Se for fazer alguma execução muito grande com alguma coisa lá dentro, eu uso a